Doutor Me Consulta está de volta hoje. Eu tenho a honra de receber a nossa enfermeira, a ginecologista, a doutora Débora Thalita. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Seja bem-vinda novamente. obrigada. Olha, hoje a gente vai falar sobre um super tema, principalmente para as mãezinhas. A amamentação. Ele vai muito além, né? Porque a amamentação é um momento de conexão, né? Cuidado e também de muitos desafios para as mães. E aí, a amamentação é cercada de muitas opiniões, de palpites, de pressão, mas nem sempre as mães recebem a orientação correta. E aí é justamente sobre tudo isso que a gente vai falar aqui com a doutora Débora, porque, doutora, o leite materno, ele já é considerado muito importante para o bebê, ele é fundamental, né? Como é que acontece esses benefícios nutricionais para a vida dessa criança? Isso, o leite materno, ele é um dos principais alimentos para esse bebê, principalmente até os 6 meses de vida. É o que o Ministério da Saúde preconiza que até os 6 meses a amamentação exclusiva, após os 6 meses, onde a gente já começa ali pequenas introduções alimentar, mas que essa mãe ainda continue de fato amamentando ali o seu bebê. E, se possível, até os 2 anos de idade, né? O leite materno ele tem inúmeros benefícios, são as primeiras vitaminas desse bebê. É muito importante também que logo após o nascimento, esse bebê ali na primeira hora de vida, ele venha ter contato com o leite materno. Essa criança que mama ali no peito, dificilmente ela vai ficar resfriada, dificilmente ela vai ficar uma criança mais doentinha, porque o leite ali, ele Dá uma tem proteção imunológica, né? isso, ele traz ali esses benefícios para fortalecer o sistema imunológico dessa criança. Além disso, doutora, falando ainda de benefício, serve também para desenvolvimento emocional e neurológico também, né? Com certeza. Uma mãe que amamenta, ela tem ali, ela cria esse vínculo, né, com o bebê. A gente tem benefícios também para a mãe em relação à amamentação. Esse útero, ele volta mais rápido para o lugar. O risco de hemorragia no puerpério tardio é menos. Essa mulher também, ela perde o peso que ela adquiriu na gestação, ainda na amamentação. E fora também o custo-benefício, né? Que hoje a gente sabe que fórmula não tá barato. Não. Então, a gente ali aproveita para aprender muito sobre a amamentação e fazer uma mamada bem efetiva com esse bebê. Doutora, a gente já comentou um pouco sobre o tempo ideal, né? Mas, de fato, o que é mais exclusivo na amamentação com relação a período de amamentação? Porque tem mães que não conseguem amamentar por um certo período, ou então tem uma certa dificuldade, ou então o leite murcha mesmo, esvazia, né? Como é que funciona isso? Então, o leite ele só vai secar se esse bebê não mamar, né? O nosso corpo ele é um estímulo. Então, quanto mais ali o bebê mama, mais ele vai estar estimulando essa produção de leite. Então, se eu tenho um bebê que ele não mama, o meu corpo ele vai entender que ele não precisa produzir mais esse leite. E para essas mães, se possível, amamentar ali pelo menos até os 6 meses, né? Uma amamentação exclusiva. É claro, dentro, da realidade de cada mulher. E aí, muitas mães dizem também: ai, meu leite é fraco. Isso realmente existe, doutora? Não existe leite fraco, tá, mães? O leite ali, ele é a principal fonte de alimentação desse bebê. Então, no nosso leite, ele vai ter nutrientes, ele vai ter vitaminas, ele vai ter água, ele vai ter gordura, ele vai ter tudo aquilo que é suficiente para poder sustentar e alimentar esse bebê. Como é que a gente consegue identificar se o bebê está sendo alimentado adequadamente, doutora? Então, é muito importante, principalmente dentro dos primeiros 10 dias de vida. Quando esse bebê nasce, ele tem uma perca, né, de peso, que é normal de todo bebê, e dentro desses 10 dias são os dias cruciais para que esse bebê ele venha recuperar o peso que ele perdeu no nascimento
ou até mesmo ultrapassar um pouquinho esse peso. E a gente vê isso como na primeira consulta do bebê, né? Onde a gente vai estar vendo ali o peso, onde a gente vai estar vendo sinais de desidratação. Se é um bebê que ele chora muito, que ele não consegue ali pegar no peito, então a gente já vê ali através da consulta que esse bebê não está fazendo uma mamada efetiva. E o que é que acontece? Muitas mulheres, elas deixam de fato para se preocupar com a amamentação depois que o bebê nasce. E é muito importante que a gente venha ter essa consultoria antes do bebê Antes. nascer. Porque não é que você fazendo a consultoria vai dizer que você não vai ter dificuldade, você vai ter sim, mas a gente vai saber como enfrentar essas dificuldades de forma correta, sem fazer com que esse bebê ali abandone o peito e essa mãe desista da amamentação. Doutora, eventualmente existe casos em que a mãe ela não produz uma quantidade suficiente para aquele bebê poder ter a alimentação dele adequada. Em que casos é necessário uma alimentação extra, digamos assim? E Peito mais uma fórmula, isso. digamos. Então, a gente precisa fazer de fato uma avaliação, né, para ver como é que está a produção dessa mulher. Às vezes a gente precisa de um ajuste na hidratação, porque quem amamenta precisa estar bem hidratada. Tem alguns alimentos que a gente ali orienta essa mulher no período da amamentação para poder estimular ali um pouquinho o o leite, né? Temos algumas formulazinhas também que podemos ali oferecer para essa mulher para que ela venha cada vez mais estimular ali essa produção de leite. E aí, dentro desses casos, quando a gente vê que essa produção ela está um pouco mais fraca, enquanto essa mulher ali vai se preparando, a gente pode fazer uma amamentação mista, né? Peito e fórmula e ir desmamando essa fórmula para que o bebê ele fique exclusivamente só no peito. Doutora, existe também casos, principalmente depois que o bebê tá ali começando a criar esse vínculo com a mãe, em que ele não pega corretamente a mama, e aí aparecem as fissuras, os machucados no bico do peito daquela mãezinha. E aí, inclusive a minha irmã também teve bebezinho e ela Uhum. passou por isso. Essa dificuldade de o bebê conseguir pegar a mama de forma correta. Eu acredito que aconteceu muito também pelo fato de ter sido uma cesárea. Eu não sei, mas são fatores que podem influenciar, né? E aí, como é que funciona essa questão desse acolhimento seu para auxiliá-las nessa forma correta de como amamentar? Como é que é feito esse cuidado lá no seu consultório, doutora? Então, hoje a gente tem uma equipe de parto, né, onde a gente ali trata não só a gestação como o parto, mas também a questão da amamentação. Então, é muito importante que a consultoria de amamentação faça parte do enxoval de vocês. Então, a gente precisa saber, não é só trazer o bebê ao peito. A gente precisa saber como preparar essa mama antes do bebê vir ao peito. A gente precisa ali saber a técnica, como é que eu vou posicionar o meu bebê. Então, tudo isso faz total diferença. O bebê ele só precisa fazer uma pega errada para que esse seio ali ele vem a causar fissura e fissura dói muito, gente. Enquanto a gente não consertar a pega desse bebê, não existe milagre, né? Então essa mulher ela vai ficar aí tendo recorrências de fissura que pode até causar uma mastite. Então a gente precisa assim, de fato, alinhar a pega desse bebê e conectar ali, reconectar essa amamentação. Existe alguma coisa assim, eu falei, será que eu falei errado com relação ao parto, se é cesárea ou normal com relação à pega ou não tem Não, não tem não, uma ligação não, não direta, tem uma doutora? ligação direta, né? É independente desse bebê nascer via parto normal, nascer via parto cesáreo, toda mulher ela pode ter dificuldade na amamentação. Nos nossos pensamentos a gente pensa assim que é muito fácil, né? Mas existe Pegou o bico técnica, do existe peito, ele tá preparo. mamando. Não, E não é não o é bico do assim que peito, né, funciona, doutora? não é assim que funciona. A gente precisa ali preparar bem essa mama, esvaziar ali a mama. Tem uma massagenzinha que a gente faz para poder liberar esses ductos ali, porque quando a gente está com a mama bem rígida, esse bebê ele não consegue
consegue pegar na mama. E aí acaba que ele pega ali só o biquinho do peito e é essa pega que realmente causa aí essas fissuras. Doutora, agora a gente está falando de erros na pegada da mama. Quais são os mais comuns, por exemplo? Cita pra gente. Então, eh, quando essa mulher ali tá muito cansada, né, e ela vai ali ofertar essa mama para esse bebê, essa mama tá bem cheia, e o bebê vem, ele pega só na pontinha ali do picozinho do peito, gente, dói demais, é horrível. E aí essa mulher pensa: "Nossa, o meu bebê tá mamando, eu tenho que amamentar com dor mesmo", tem mulher que pensa dessa forma, né, mas não, a gente precisa ali, saber como esse bebê tem que abrir a boquinha, como ele tem que abocanhar ali o seio, ele tem que pegar toda a auréola, né, não é só o biquinho do peito. Então, se você vê ali que o seu bebê ele tá só na pontinha, e ele tá só sugando, 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 e tá começando aquela dor, pode parar, tem que rever os passos, tem que ver uma consultora de amamentação para poder ali ajustar a pega desse bebê. Doutora, existem horários rígidos para amamentação em recém-nascidos? Então, a amamentação ela é livre demanda, né? Uhum. O que é que a gente orienta nos primeiros dias ali, que esse bebê ele venha mamar de 2 ou até 3 em 3 horas. Um bebê que mama bem durante o dia, ele pode fazer um jejum noturno de 4 horas durante a noite. Então, à noite ele pode mamar ali de 4 em 4 horas. Quem realmente vai determinar esses horários é o bebê. Chorou? Mama. Doutora, agora falando sobre o uso precoce de mamadeiras e Hum. chupetas. De que forma a senhora enxerga isso? Fala pra gente. Então, gente, a mamadeira e a chupeta, ela interfere diretamente na amamentação, porque esse bebê acaba fazendo uma confusão de bico, né? É muito mais fácil para o bebê ele sugar uma mamadeira do que ele sugar o seio. No momento da amamentação, o bebê ele também gasta energia, ele também fica cansadinho. Por isso que ali, logo após ali a amamentação, o bebê ele dorme, né? Porque ele está cansado. Então, as mamadeiras e as chupetas, elas interferem diretamente ali na amamentação. É claro que se essa mãe, ela precisa retornar aos trabalhos, né, à sua rotina, ali a gente faz uma orientação que, se for ofertar mamadeira para esse bebê, que seja em horários que essa mulher não esteja, ofertar diretamente o seu leite materno na mamadeira, certo? E que venha a ser depois ali de 30 dias, onde esse bebê de fato já estabeleceu essa mamada. Doutora, existe um alimento que aumenta ou diminui a produção do leite? Então, tem uns alimentos muito bons para a gente poder ali aumentar a produção do leite, a água, né? A gente precisa estar sempre muito bem hidratada. Suco de uva, cuscuz, o Suco açaí. de laranja? Suco de laranja um pouco, o suco de uva ele estimula mais, né? Uhum. O açaí, mas o açaí puro, tá, gente? Não é o açaí cheio de coisinhas ali dentro, não. Esses alimentos ali, eles estimulam bastante a produção de leite. Rotina emocional da mãe. Interfere bastante. Às vezes tem casos de mulheres que, eu não estou conseguindo, o meu leite está secando, né? E a gente faz essa anamnese, a gente procura ver quem é a rede de apoio, quem é que está e quem não está com a E o mulher. descanso também interfere, né, doutora, na produção? Sim, interfere. E quando a gente ali vê a rotina, vê o que é que está acontecendo, que a gente vê que é o emocional da mulher, então ali a gente chama, né, esses familiares, quem está ali do lado, para a gente conversar e estabelecer bem um apoio emocional, porque isso interfere de uma forma positiva na produção do leite. Doutora, ansiedade, cansaço, pressão familiar. Qual é a importância da rede de apoio? Então, a rede de apoio ela tem que ser bem estabelecida, ela tem que ser bem escolhida, né? A rede de apoio, a gente sempre fala para os nossos pacientes que a rede de apoio é aquela rede para poder ajudar, não atrapalhar. E não é ajudar ali a segurar o bebê e a mãe que faz as coisas. Não. A rede de apoio é para ela ir para fazer uma comida, para arrumar a casa, para colocar uma roupa para lavar,
né? Para deixar a mãe descansar, para deixar a mãe ser mãe do seu bebê, né? Porque o que é que a gente vê? Que a rede de apoio ela vai para dar palpites de como a mãe tem que cuidar do É. bebê. E disso a gente não precisa. Criticar e julgar muitas vezes também, né? Sim, e disso a gente não precisa. E o casal, ele precisa estar bem conectados e firmes nas decisões. Eu não quero essa sua opinião e ponto final, né? É assim que se fala. Doutora, agora, como é que funciona a amamentação para as mães que voltam ao trabalho? Ordenha, o armazenamento correto do leite, a organização dessa rotina, como é que funciona? Isso, a gente costuma muito ensinar isso também nas consultorias de amamentação, a volta ao trabalho, né? É importante essa mulher saber o momento em que ela vai fazer essas ordenhas, como ela vai armazenar esse leite, os utensílios que ela vai utilizar para fazer o armazenamento, porque não é em qualquer vasilhinha que a gente precisa fazer esse armazenamento, como é que ela vai retirar e descongelar esse leite para poder ofertar para o bebê, né? E a gente vê ali dentro da rotina dessa mulher. Infelizmente, tem mulheres que não conseguem sustentar por muito tempo, né? Essa questão das ordenhas, principalmente uma mulher que trabalha o dia inteiro, mas a gente sempre orienta que a gente vai fazendo até onde a gente conseguir, né? Sem culpa, mães. Perfeito. Quais são os sinais que mostram que o bebê está mamando corretamente, doutora? Ah, quando esse bebê ali é um bebê tranquilo, quando esse bebê está aumentando o peso, né, que isso é importante. Por isso que a gente tem as consultas mensais desse bebê. As fraldinhas molhadas. Sim, as fraldas, com xixi, se esse bebê está fazendo cocô todos os dias, se esse bebê ali faz, em média, ali 5 a 6 xixis por dia. Então, isso é um sinal de que realmente esse bebê está com uma mamada bem efetiva. Doutora, deixa um recado para a gente finalizar esse bate-papo maravilhoso sobre amamentação para as mãezinhas que estão acompanhando a gente aqui no Doutor Me Consulta. E também, claro, já deixa o seu convite para fazerem a sua consultoria lá na sua clínica também. A amamentação, ela é muito importante nesse período. E a gente sabe que tem mulheres que, de fato, elas não vão ali conseguir ou não querem amamentar. E tá tudo bem. O importante é a gente criar esse vínculo com o bebê. O importante é vocês terem consciência e acrescentar no enxoval de vocês a consultoria de amamentação. Ter uma consultora ali no momento do parto, no pós-parto, faz toda a diferença ali. É o que vai determinar como vai ser a amamentação de vocês. Olha, a doutora Débora Thalita é ginecologista e obstetra, faz todo esse acompanhamento com você em todas as fases da sua vida. Além dessa consultoria fantástica de amamentação, a gente também tem as consultas, a gente também trabalha com DIU e Implanon, com preventivo, com pré-natal e também com partos, né, doutora? Isso, é um combo É completo. um combo completo, desde o início da sua fase menstrual Até até o fim. até o fim, né, doutora? Você É, está em todas as fases da em vida todas as mesmo. fases. Doutora, deixa o contato para a gente poder já pedir para as pessoas entrarem em contato, agendarem uma consulta com a senhora. Isso, a gente atende lá na Clínica Espaço Plena Saúde, na Avenida Princesa Isabel, 2231, Caimbé. O telefone é 98126 4001. Pronto. Olha, obrigado, doutora, por ter vindo. Ai, eu Adorei esse agradeço. bate-papo. E você, claro, continua acompanhando o Doutor Me Consulta, que já já a gente volta. Não sai daí.